Olá pessoal, começando mais um dia de rotina por aqui para vocês. Aqui já tem tudo prontinho, ó, para confeitar os nossos dois bolos de hoje. Hoje aqui é domingo de Páscoa. Feliz Páscoa aí para vocês. Eu fiz alguns bolos, fiz alguns ovos de Páscoa também, porém eu não consegui filmar os ovos de Páscoa para vocês, tá? Porque foi muita correria, eu não consegui filmar. Mas eu vou deixar algumas fotos para vocês aqui no decorrer do vídeo, para vocês estarem vendo como que eu fiz direitinho, tá bom? Desde já curta o nosso canal, compartilha, se inscreva, que vai sair vários videozinhos top aqui para vocês de rotina, de receitas, de bolos confeitados, tá? Esse em específico vai ter bolos confeitados para vocês, tá? Alguns dos dias que eu já fiz anterior e esses de hoje de domingo de Páscoa. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu vou mostrando pra vocês o nosso bolinho, tá? Já tá aqui na sua Cake Bird, em cima da bailarina, pra gente começar a confeitar. Esse bolinho é de massa de chocolate recheio de ninho com coco, tá? Ele vai ser um modelinho branco com esfumado preto e o tema dele é motos, tá bom? E aí eu vou começar a decorar ele aqui pra vocês e vou mostrando aí, tá? Vou começar por aqui texturizando o nosso chantilly. Vou pegar aqui uma quantidade, tá? Pra tá texturizando. Uma quantidade boa, ó, as panelinhas. Pra fazer a texturização aqui e já ficar tudo certinho. Então, como o bolo é branco, aqui é só texturizar. E eu uso, pessoal, tanto leite condensado como mistura láctea. Eu também já fiz o teste com creme de leite, tá? Dá super certo também com creme de leite. Com água gelada eu já fiz também. Só que com água gelada não fica com sabor muito agradável, né? Devido ao chantilly que eu uso o Amélia. O Amélia ele não tem um gostinho doce, né? Então ele fica mais gostoso quando a gente faz o chantininho com ele e coloca o leite condensado. E aí ele fica muito bom. Aqui o meu chantilly não vai precisar de muita texturização, porque hoje aqui na minha cidade está muito quente. Então, o tanto de leite condensado que eu botei aqui, ó, já foi o suficiente para texturizar, ó. Tá vendo? Ótima textura e o picozinho, ó. Então tá ótimo aqui, já vou começar a confeitar o nosso bolo. Aqui eu já vou começar a confeitar o nosso bolo, vou colocar dentro do saquinho que eu uso de confeitar, que é esse daqui, ó, saquinho descartável, tá? 20 por 30, geralmente a espessura 0,10. Aqui o chantilly já tá aqui dentro do saquinho, ó. Só vou ajeitando ele aqui, corto a ponta e já começa a espalhar no meu bolo. Vou trazer o bolo aqui para perto de vocês, para vocês conseguirem ver certinho, tá? Aqui eu só vou depositando o chantilly, ó, com o saquinho de confeitar, mais uniforme possível que você conseguir, porque aí dá menos trabalho para você fazer a finalização dele, né? Então aqui eu vou fazendo toda a borda. Vai faltar um pouquinho de chantilly, eu venho aqui, pego um pouquinho que sobrou aqui, coloco no saco pra gente dar continuidade aí no nosso bolinho de hoje. Tenho esse e tenho mais outro bolo também, que vocês vão gostar muito do tema. É a primeira vez que eu faço esse tema. Ele é bem diferente. E a cliente pediu ele dessa forma, então a gente vai fazer porque o cliente pede, a gente faz. Da melhor forma, né? Porque os clientes mandam o modelo pra gente, porém, como não foi a gente que fez, a gente tem que fazer o mais aproximado, né? Igual, idêntico não vai ficar. Aqui eu vou começar a texturizar ele por cima, ó. Ajeitar aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Eu sempre começo alisando por cima, porque pra mim é mais fácil. Eu já deixar aqui lisa, mais lisinho por cima possível,
porque aqui eu já passo para a lateral e só continuo a texturização. Ó, eu vou ajeitando sempre com essa espátula, primeiro, que é a espátula lisa. Sempre vou fazendo assim, onde eu vejo que tem muito chantilly, eu já vou tirando, vou colocando aonde eu acho que tem menos, que às vezes até a gente passando com a manga de confeitar fica assim um pouco, né? E a gente tem que estar fazendo esses ajustes. E aqui eu já começo a fazer um semi-alisado, volto pra cima, porque o topo, quanto mais ele estiver liso, mais bonito fica, né? Então, ó, vou sempre ajeitando o topo e passo para as laterais novamente. Geralmente aqui eu só dou um pré-alisamento, porque aqui eu vou vir com a espátula de textura para finalizar esse bolo. Aqui, pessoal, eu vou estar usando essa espátula da Blue Star, esse lado aqui de ranhuras, ó, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha espátula, ó, sempre posiciona assim. Vou tentar mostrar pra vocês, tá vendo? Rente ao bolo, nunca muito aberta e nem muito fechada, porque muito aberta vai arrancar o chantilly do bolo e muito fechada também pode fazer isso e vai diminuir, tá? A texturização do teu bolo. Aqui eu coloquei a espátula desse lado só pra mostrar pra vocês, tá? Porque eu sou destra, então só pra mostrar aqui mesmo. Mas eu vou trazer ela aqui pro outro lado, que pra mim fica mais fácil. Vou posicionar ela da mesma forma que eu posicionei pra mostrar pra vocês. E vou rodar a bailarina, o bolo que tá em cima da bailarina. A mão continua no mesmo lugar. Percebam que eu tenho, enquanto eu tô fazendo aqui, vou até diminuir a rotação para vocês, eu tenho uma quantidade boa de chantilly em cima e embaixo tá faltando. Então eu vou vir aqui e vou preencher para que eu possa continuar fazendo a texturização desse bolo, tá? Aqui eu vou tirar os excessos de cima para mim tá fazendo esse preenchimento na lateral, tá bom? Então eu tô aqui só tirando o excesso de cima para que eu consiga ter uma quantidade de chantilly para preencher aqui as laterais, porque o chantilly que eu texturizei aqui já acabou. Então a gente vai fazendo os retoques aqui, ó, só para preencher esse buraco que ficou aqui na parte de baixo do nosso bolo. Porque se a gente continua passando a espátula, o que ia acontecer? Ele ia ficar fino embaixo e comprido em cima, tá? Então aqui eu vou novamente a espátula de textura rente ao bolo para que ele fique o mais liso possível. Prontinho, aqui pra mim já tá ótimo. Percebam que a texturização ficou certinha, ó, em todo o bolo. A iluminação tá um pouco ruim, mas vai dar certo. Tá vendo? Aqui agora é só fazer as quinas e o bolo tá quase pronto, porque depois nós vamos fazer a pintura desse bolo para ele ficar bem bonito, de acordo com o tema que a cliente pediu, tá? Aqui eu tô limpando um paninho de Perfex, que eu compro ele só para fazer isso. E eu, ó, percebam que eu sempre pego aqui e empurro para dentro. Tem gente que faz puxando de lá para cá, mas eu sempre puxo, levo daqui para lá, que é a melhor forma que eu encontro para fazer as quinas do meu bolo, tá bom? Então aqui fiz tudinho certinho. Percebam aqui, ó, que essa quinazinha deu uma baixada, tá vendo? Eu sempre venho com a espátula aqui novamente e dou só uma repassada para essa quina subir
e eu consegui tirar ela. Ó, percebam que ela subiu aqui novamente, então eu consigo retirá-la sem fazer que a quina do meu bolo fique feia. Eu venho aqui tirando todos os excessozinhos que subiram. Tirando todos os excessozinhos que subiram. Para ele ficar o mais rente possível. Tá vendo? Aqui eu vou fazer o aspiral em cima, que é uma técnica que eu sempre uso para finalizar os bolos em cima. Percebam que a espátula continua no mesmo lugar, o que roda é a bailarina. Eu não vou conseguir mostrar para vocês ainda direitinho, porque como eu comecei a gravar agora, né? Eu ainda não tenho a minha ring light, mas assim, em breve eu vou ter, e aí vocês vão conseguir acompanhar direitinho. Aqui eu tô tirando o excesso de chantilly do nosso prato, né? Para que eu consiga fazer um acabamento bonito. Olha, vou mostrar pra vocês o aspiral. Né? Fica um acabamento bonito. Aqui, como eu ainda vou pintar esse bolo, eu não vou tirar esse chantilly tudo daqui, porque vai ficar mais fácil de eu limpar, tá bom? Aqui dentro da bombinha, ela já tá um pouco manchada, que eu já botei aqui. Tem álcool de cereais e o pó preto da Fab. Esse daqui, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Ó, tá? E aqui eu vou começar a borrifar no meu bolo só da metade pra baixo, que foi o modelo que a cliente me pediu. Então eu começo borrifando aqui, sempre levando a bombinha de um lado pro outro pra não manchar, tá? Assim, come menos isso no seu bolo ficar manchado. Fico só reforçando, porque é rapidinho, como vocês viram aí, é rapidinho de você pintar, né? Só reforçando ele ficou mais clarinho. Pra vocês conseguirem ver direitinho. Prontinho. E o nosso bolo já está pintado, ó. Aqui eu vou limpar o pratinho com os perfex. E vai ficar mais fácil de limpar por conta desse restinho de chantilly que eu deixei aqui. Porque se tem uma coisa que é difícil limpar, é esse pó preto desses pratos. Então você tem que vir aqui com bastante cuidado na bordinha para não machucar o seu bolo, né, que você acabou de pintar. Para você conseguir fazer uma limpeza do seu prato para entregar um trabalho limpo, né, bonito para o seu cliente. Que eu vou esperar o líquido aqui terminar de escorrer para conseguir terminar de limpar, tá bom? Agora aqui tá prontinho, é só colocar o topper que eu vou mostrar pra vocês e vou colocar nele e mostrar ele finalizado. Aqui, pessoal, esse vai ser o topper, como tá de frente, né? Tá na câmera frontal, então vai ficar ao contrário. As letras e o número. Porém, será esse topper, tá? Depois dele finalizado, eu mostro pra vocês como vai ficar. Vou fazer a colocação do topper aqui. Aqui, pessoal, já tô com o meu outro bolinho, tá? Que eu vou confeitar pra vocês. Mas esse aqui, devido
o barulho que vocês estão escutando dos cachorros, eu vou fazer narrado para vocês, tá? Aqui, pessoal, eu resolvi fazer narrado para vocês porque tava muito barulho aí dos cachorros. Eu também tenho os cachorros aqui e aí ficou muito barulho, tá? Então, aqui nós vamos começar a decorar esse bolinho. Eu dei uma acelerada no vídeo para não ficar cansativo para vocês ficarem aqui só me ouvindo falar, né? E aí eu fiz aí, né, a cor vermelha. Eu sempre gosto muito desse da Fab ou o vermelho da Mago. E aí você tem que colocar o corante no seu chantilly sem dó. Pode colocar bastante. Por quê? Para dar logo a pigmentação que você deseja. Se você for ficar colocando de pouquinho em pouquinho, provavelmente você vai perder o ponto do seu chantilly e não vai chegar na cor que você quer, tá? Então, para cores fortes, o pulo do gato coloca o chantininho que você fez e coloca bastante corante. Depois que você vê que vai chegar mais ou menos no tom que você quer, você verifica se precisa de texturização. Ou seja, a texturização é você usar o que você vai usar para amolecer seu chantilly, né? Deixar no ponto que você usa. Por exemplo, leite condensado, creme de leite, tá bom? Aí eu já comecei, né? Fiz a pré-camada, fiz tudo certinho e já tô colocando no saquinho para começar a fazer a decoração que a moça pediu desse bolo. Esse bolo, ele é um bolo do tema Coca-Cola e esse bico que eu tô usando é o bico 4B da Wilton, tá? Aí eu tava mostrando para vocês o formato do bico e o desenho que ele faz no bolo. Aí eu tava usando o meu paninho Perfex, que eu já usei para limpar a outra bandeja, né? Por isso que ele tá com essa cor assim mais preta. Porque como vocês viram, o outro bolo tinha um pretinho, então ficou assim. Mas aí eu tô limpando o prato, que é muito importante, tá? Para você entregar um trabalho limpo pro seu cliente. E vou começar a fazer o trabalho de bico. Coloquei, aproximei mais vocês aí para vocês verem como eu faço, para ficar melhor aí, para ver se vocês conseguem enxergar, tá? E você vai fazer o que? Você vai aproximar o seu bico do bolo, tá? Encosta o seu bico no bolo, aperta e solta. Faz a pitanga do tamanho que você deseja e solta. Daí você faz, eu fiz aí no caso a primeira fileira, né? E depois você vai fazendo intercalado a segunda fileira. E assim sucessivamente. Todas as vezes que você for fazer uma fileira, você vai fazendo intercalado entre um bico pitangado e outro, tá? Percebam que quando você faz o fundo, é muito essencial você fazer o fundo nesse tipo de trabalho de bico. O fundo que eu falo é essa pré-camada vermelha que eu fiz. Por quê? Sempre fica um espacinho no bico, no trabalhado de bico. E se você não tiver feito essa pré-camada embaixo, de preferência da cor que você está usando, vai aparecer o fundo, tá? Se você usar uma outra cor, por exemplo, a pré-camada branca, vai aparecer o branco lá no fundo. Então, é preferível que você faça a pré-camada sempre com a cor que você vai usar, tá? Eu tinha aproximado vocês aí para vocês verem melhor direitinho como é que eu tô fazendo esse trabalho, que foi o que a cliente pediu, né? Então eu tô fazendo o mais aproximado do que ela pediu. E sempre que vocês forem fazer também, avisem para o seu cliente: olha, o vermelho ele pode amargar, o vermelho e as outras cores fortes, ele mancha a boca quando você vai comer, né? Porque você tem que usar uma grande quantidade de corante para estar fazendo esse tipo de bolo, tá? Então eu sempre aviso aqui pelo meu cliente. E aviso também que você provavelmente vai conseguir fazer o mais parecido possível. Idêntico ao que eles pedem, nunca que a gente consegue fazer, né? Porque como não é só um modelo, sempre tem, como é uma foto, por exemplo, sempre tem alguma melhoria na foto. E aí, outra, você também tem que colocar a sua identidade no trabalho que você está fazendo, né? Aqui eu já comecei a pitangar em cima, porque esse bolo ele ia ter uma borda em cima, para depois a gente vir com a finalização do jeitinho que ela pediu, tá?
Aí eu rodei para vocês conseguirem ver o trabalhado de bico. Tudo certinho. Fiz a finalização. O que que eu vou fazer agora? Esse bolo ele tem um brigadeiro em cima, simulando a coca. O meu brigadeiro tinha ficado um pouquinho mais durinho do que eu queria. Então o que que eu fiz? Eu dei uma mexida nele para ver se ele ia voltar ao ponto. Ele não voltou. Eu acrescentei creme de leite para deixar ele mais fluido, para me conseguir fazer a aplicação em cima do bolo do jeito que a cliente tinha pedido, tá? Então eu dei uma amolecida boa nele, ó. Ele ficou cremoso, mas ainda ficou consistente. Eu devia ter amolecido até mais um pouquinho, que vocês vão ver aí o que foi que aconteceu depois. E aí, novamente, eu tô com meu saquinho descartável, né? 20 por 30, espessura 0,10, com o bico M da Wilton. Eu amo usar os bicos da Wilton. Pra mim, são os que deixam os trabalhos assim mais bonitos no bolo. Vou ali procurar a frente do meu bolo. Desculpa aí o bração na frente da câmera, porque eu tava procurando a frente, né? Tô vendo, vou posicionar a minha coca, ver onde é que fica melhorzinha, a minha latinha, né, de Coca-Cola. Aí eu fiz uma base para eu conseguir colocar a coca, deixar ela bem grudadinha ali, para não ter perigo dela cair depois, né? E vim fazendo o trabalhado de bico, ó. Só faço para lá e para cá, para lá e para cá, como se a coca tivesse derramando mesmo, literalmente em cima do bolo, tá? E daí depois eu venho fazendo um outro trabalhado por cima para aumentar, né? Aí que aconteceu o acidente, ó. Mas eu já tinha terminado de fazer, então tá tudo bem. Ali o saco de confeitar estourou, né? Por conta do brigadeiro durinho. Pessoal, isso aqui foi uma das encomendas que eu consegui mostrar pra vocês, tá? De ovo de Páscoa, que ainda tá aqui em casa. E aí, mostrando pra vocês como eu fiz a embalagem, tá? Esse aqui eu tô fazendo o recheio, tá? Esse aqui é um recheio para bolo de beijinho. Aqui eu tô fazendo para vocês, tô mostrando a textura que eu uso para fazer. Ó, caiu em bloco, tá pronto, tá? Caiu em bloco, tá pronto. Você pode tirar e reservar. Aqui a gente vai começar a decorar um outro bolinho. Na verdade são dois bolos, tá? De um kit festa, porém eu vou colocar a musiquinha para vocês, para não ficar vocês ficarem aqui ouvindo só a minha voz falando, tá? Para fazer a narração. Então vou colocar uma música para vocês para ficar melhor.
passando aqui só para finalizar esse vídeo com vocês, tá bom? Vocês viram aí os nossos bolos, tivemos vários bolos lindos, né? E infelizmente eu não consegui mostrar para vocês eu fazendo o bolo. Mas aqui tá aqui a nossa embalagem, ó. Que eu usei, meu cartãozinho da Fino Sabor. Aqui. E a moça pediu um celofane azul e o outro no rosa, tá? Essa foi a embalagenzinha que eu consegui utilizar para estar entregando nossos ovinhos da Páscoa. Não fiz muito, tá, pessoal? Porque não é a primeira Páscoa que eu trabalho, então foi esse que eu utilizei para estar trabalhando esse ano. Fiz poucas mesmo, tá? Só mais os amigos e o pessoal, algumas encomendas assim de fora. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá, dos nossos bolos. Esses foram os bolos e os kit festa que eu fiz no decorrer dessas 2 semanas, tá bom? E aqui eu vim encerrar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!